estão comigo na bancada, nossa tríade de comentaristas, Jorge Serrão, Fernando Conrado e, claro, Rodrigo Constantino conosco aqui neste 3 em 1. Já digo boa tarde aos três e vamos direto para o nosso primeiro assunto. Em seu primeiro ato como presidente, Lula assinou neste domingo uma série de medidas provisórias, decretos e despachos. Entre as MPs estão a manutenção do pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, a prorrogação por mais 60 dias da desoneração sobre os combustíveis e a reestruturação da presidência e dos 37 ministérios. Lula também assinou o decreto que reduz o acesso às armas e munições e suspende o registro de novas armas de uso restrito de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs. Por fim, o petista revogou a permissão de garimpos para a exploração de terras em área de proteção ambiental e o encaminhamento de propostas que retirem o processo de privatização de estatais como Petrobras, Correios e EBC. Rodrigo Constantino, daqui a pouquinho com a gente, eu vejo na tela o Serrão e o Conrado. Eu vou começar com o Conrado, o Serrão está aqui pertinho. Eu vou lá para longe, depois eu volto aqui para o estúdio. Conrado, meu amigo, boa tarde para você. Não sei quanto a você, mas eu acho que já vi esse filme antes. Eu acho que todos nós já vimos, né? Antes de mais nada, feliz ano novo. Serrão, prazer estar aqui contigo, Aros. Já conversamos aí no final de semana nos felicitando. Feliz 1984. Para toda a nossa audiência, aí me lembrei daquele romance do George Orwell, no qual existia aí uma perseguição extrema ao cidadão. Mais uma vez a gente consegue ter um recuo, um retorno ao status quo ante. O que nós estamos vivendo agora parece que a gente teve uma pausa, um hiato lá em 2018 e agora a gente vai continuar naquele mesmo local, né, com esses direitos do cidadão sendo cerceados, com essa esperança de um Estado menor sendo cerceada. Já voltou agora aí as próprias expectativas de não existência mais de privatizações, e o que a gente viu hoje é uma resposta imediata do mercado. Bolsa de valores vem caindo aí 3% só no dia de hoje, Petrobras derretendo 6%, puxando todas as ações para baixo. Então já vem aí mais um desenho do que se avizinha adiante. Dentre todas essas temáticas que tu trouxeste aí, Aros, vou só dar uma pincelada em cada uma delas, né? De modo que a gente possa tratar de mais temas durante o programa de hoje. Sobre a Petrobras, o fim das privatizações, é isso. Bolsa despenca, meus amigos. Agora a gente vê aqui onde subiu o cacique Raoni, junto com o presidente Lula, aí subiram, né, a nossa rampa presidencial, e Lula falava que ia fazer a defesa dos povos indígenas, mas tem um índio preso por dar opinião. A gente já observou isso aí acontecendo no Brasil aqui, e até eu quero saber como é que vão ficar todos esses processos que ocorreram de maneira ilegal, sem o devido processo legal, como é que eles vão se desenrolar a partir de agora para que eles tenham um fim, para que a justiça seja de fato feita no momento que as defesas possam ser propostas. No entanto, a gente não sabe como tudo isso vai caminhar. Um outro ponto ainda acerca do decreto das armas, que já vai sendo revogado, eu queria que eles tirassem as armas dos bandidos, né? Daqueles lá do CPX, que CPX significa complexo, não significa uma facção criminosa. Queria saber se essas armas serão destituídas ou não, porque a do cidadão, essa vai ser destituída. Inclusive, eu estava lendo ali as novas mudanças, nós teremos até a necessidade de registro de armas de chumbinho. Eu acho que daqui a pouco essas arminhas dos nossos filhos em casa, esses nefs, vlex, vai ter que ter um registro também, a arminha de chumbinho. Então eu quero que vocês enxerguem o seguinte, diante de todas essas regulações. É o Estado criando cada vez mais tipos, entre aspas, penais, para que o cidadão possa ser perseguido de todas as formas. Se tu andar com uma arminha de chumbinho, tu vai ser perseguido. Se tu atirar num passarinho lá diferente, tu vai ser perseguido. Se tu entrar numa reserva ambiental, porque vale a pena a gente trazer só para nossa audiência aqui, que o número de indígenas que vivem no Brasil hoje é menos de 1 milhão de habitantes. Nós somos 215, ou seja, menos de 0,5%, né? E a área que eles ocupam, protegidas já pela nossa lei, pela nossa Constituição, são mais de 11% do território nacional. Então vocês percebam que as chances de sermos perseguidos só aumenta. E aí cabe ao nosso Poder Judiciário escolher quem é que vai ser perseguido, quem é que deverá ser punido, quem é que deverá ser retirado do sistema.
Exatamente é isso que a gente vai ver agora nesses próximos 4 anos, Aros. Deixa eu fazer contato com o Constantino. Boa tarde, meu amigo. O Conrado destacava alguns desses pontos, e aí é bem verdade que quando todas essas canetadas acontecem de uma só vez, e num dia como ontem, em que tudo se mistura também com a festa daqueles que estavam ali comemorando e etc., a gente perde a objetividade em relação aos temas. Eles são vários e são muito importantes. Não dá para misturar tudo num pacote só, né, Rodrigo? Boa tarde para você, feliz ano novo. Boa tarde, Aros, colegas de bancada, toda a audiência, feliz ano novo, dentro do possível. Deixaram um rastro de sujeira na festa deles ali, né? E eu acho que isso ilustra bem o que nós estamos vendo. Esses pacotes, esse revogaço, muitas coisas sendo feitas logo no começo. A palavra que melhor resume me parece retrocesso. Em todas as pastas que eu observo, há um claro retrocesso em relação àquilo que vinha funcionando. Por exemplo, as privatizações, é inegável que elas estavam melhorando a condição dessas empresas atenderem ao público, ao povo brasileiro, não a alguns grupos de interesse, né? Ou empreiteiros, ou corruptos, ou sindicalistas. A questão das armas, o presidente Bolsonaro mostrou queda de criminalidade, com mais armas nas mãos dos cidadãos de bem, honestos. Imagina no meio rural, né, como é que você se defende de invasores, de criminosos, né? Então, é preocupante ver essa sanha desarmamentista uma vez mais no país, porque ela não deu certo. E também, por um paralelo histórico, todo governo autoritário, tirânico, tentou desarmar o cidadão de bem, né? Em questão a essas minorias, né, em algumas pastas e tudo, é tudo muito para inglês ver, né? Tudo muito estético, mas não entrega resultado concreto, não tem nada na prática de positivo, é só para narrativas, é só para discurso. Então, quando a gente vai analisando cada coisa, né, é tudo direcionado ao retrocesso do país. É isso que nós estamos vendo agora. A reação já começou nos mercados, inclusive. Eu sempre fico aqui me questionando, né, que tipo de esperança os investidores ainda depositavam nesse começo. Para cair, de repente, 3% a bolsa, as estatais desabarem. Será que eles estavam esperando que o Fernando Haddad fosse fazer um discurso liberal, como se ele fosse o Armínio Fraga na economia? Claro que não. Então, essa é a equipe que vem com muita vontade de, na palavra deles, né, reconstruir o Brasil, e que, para mim, apertando a tecla SAP, quer dizer justamente o contrário, né? Eles vão vir com muita sede ao pote para destruir tudo aquilo que vinha funcionando. É muito preocupante. Serrão, e para você, o que fica de todas essas canetadas aí, MPs, decretos e etc? Qual é a sinalização que nos dá? Boa tarde para você, feliz ano novo também. Feliz ano novo a todos, saudações meus amigos, meus amados haters, meus companheiros, né? Meus camaradas, agora tem que saudar assim, né? Senão a gente corre risco, né? A carreta furacão chegou com tudo, de marcha ré, com pneu furado e cheia de retrocesso. Começou bem. Começou da forma esperada, como tinha sido tudo claramente anunciado por Luiz Inácio Lula da Silva. Dessa vez, não se pode dizer que ele tenha enganado ninguém com o que ele prometeu fazer. A Verinha de Taubaté até ligou para mim ontem e falou, não, fique tranquilo, ela acredita em tudo, né? Ela disse, olha, nesse decreto das armas, está lá, 60 dias para todos os narco-guerrilheiros entregarem as suas armas e mostrarem, né? Apresentar os números de registro de suas armas. Falei, mas Verinha de Taubaté, tem certeza que isso está lá no decreto? A gente esperou, viu, olhou, tava não. Ali é só para pegar as armas das pessoas de bem, que já estão lá cadastradas, tudo claramente identificado, ali não tem bandido, embora eles tenham tentado jogar a retórica de que aquilo ali teria servido para que milicianos, ou então grupos até de bandidos, tivessem utilizado aqueles decretos do Jair Bolsonaro flexibilizando a questão do armamento para eles se municiarem. Tudo historinha do Boitatá. Agora, o fato mais grave de ontem, do ponto de vista econômico, com impacto político também, foi a questão dos combustíveis. O governo recuou feio.
era a intenção da equipe econômica mexer imediatamente na isenção dos impostos sobre os combustíveis. Mas dizem que foi a Gleisi Hoffmann que teve a ideia de dizer, olha, isso politicamente vai ser uma bomba. Se foi isso mesmo, dessa vez a Narizinho foi mais sábia que o Visconde de Sabugosa, porque daria realmente uma explosão violenta se os combustíveis aumentassem descontroladamente e você poderia ter aí uma greve de caminhoneiros e caminhoneiro parando no Brasil, ele não para o país só, para o mundo. Então seria uma confusão para a qual Lula não estaria preparado logo no comecinho do governo. E a questão da Petrobras, de novo, um tema que também incomoda os investidores. Mexeu-se na questão, o governo já anunciou, o presidente da Petrobras já avisou que em 60 dias vai mexer na questão da conta combustível da Petrobras, vai mudar o modelo. Isso aí, para o investidor internacional, é terror. E é o que está se refletindo na queda de ações da Petrobras. Mas vamos aguardar, hein? Pode vir mais doideira por aí. Mais na frente, quando o Lula tira a Petrobras do decreto de privatização, quem sabe ele pode não estar até dizendo que ele é capaz de reestatizar a empresa. É para os investidores ficarem em pânico total. Consta, hoje, ainda seguindo aquela linha de que precisamos separar para a gente poder ajudar a nossa audiência a entender, o Haddad tomou posse e aí na cerimônia, e havia a expectativa, evidentemente, de que algumas sinalizações importantes fossem dadas já não só como um discurso de campanha, mas uma ação efetiva do ministro recém-empossado. Eu vou ler aqui um trecho do que disse o Haddad durante a cerimônia. Ele diz o seguinte: não existe mágica nem malabarismos financeiros. O que existe para garantir um Estado fortalecido é a previsibilidade econômica, a confiança dos investidores e a transparência com as contas públicas. Não sei quanto a vocês. O mercado reagiu mal porque não há previsibilidade, não há ainda confiança e estão cobrando a transparência. É mais do mesmo. Esse tipo de coisa vai na contramão daquilo que ele tem defendido ao longo das últimas semanas. E ele, vale ressaltar aqui, do ponto de vista econômico, foi colocado como a figura que iria responder pelo governo, seria o posto Ipiranga, ou talvez agora tenha mudado a bandeira, do Lula nesse aspecto, né, Constantino? Mas falta substância aqui e por isso o mercado está muito preocupado. Ele agora é o poste de ouro. Poste de ouro. E o mercado está preocupado com razão, né? O próprio Lula, o chefe do Haddad, ele deu uma certa desprezada nesse nervosismo do mercado, né? Como se o mercado fosse uma entidade. É um processo dinâmico com milhares de investidores do mundo inteiro interagindo e fazendo conta e observando, né? Então não é uma entidade com CNPJ que você possa demonizar. E o Lula fez exatamente isso, não só o Lula, vários petistas. Então o mercado acusa o golpe. Ficou esperando na expectativa de, né, isso era uma coisa meio de campanha e depois para acalmar a base. Mas não é verdade, eles não entregam nada, né? Essa fala do Haddad nem é das piores. E algumas pessoas tentaram identificar isso. Não, ele está titubeando, pelo menos ele está sensibilizado com o nervosismo do mercado. Mas não adianta ele se sensibilizar. O que adianta é qual é o mapa de fundo, qual é o mapa de voo, né? E o mapa de voo dessa turma leva a destruição de valor da economia, leva à punição de quem é criador de riquezas. Eles não têm essa visão pró-business, pró-mercado, pró-empreendedorismo. Eles têm uma visão de riqueza como um bolo de fixo, de soma zero ali, onde tirar de um para dar para o outro é fazer justiça social, cobrando um pedágio significativo no processo. Então o mercado, de novo, está observando. Né? Eles pararam as privatizações, eles querem gastar mais e abrir várias torneiras para tudo que é área. Não adianta ele falar de transparência e previsibilidade se a previsibilidade que eles estão oferecendo é a de que vai aumentar a despesa pública, que eles vão mudar a questão semântica, a rúbrica, né? Vão chamar de investimento aquilo que vai para a educação, porque isso não é despesa, mas no final do dia o analista faz conta. Entra X, sai Y, e como é que é a sobrevida disso?
as pessoas vão ver que é uma bola de neve, vão ver que vai ter que produzir inflação, vai ter que se endividar mais, vai subir juros, vai prejudicar quem cria riqueza. Então, de novo, não dá para enganar por muito tempo o tal mercado, Aros. E aí vem uma questão importante para a nossa audiência entender. Eles podem até insistir nessa toada, mas o mercado não só vai acusar o golpe como começou hoje, como vai punir. Isso tudo significa números muito ruins à frente e isso tem efeitos políticos. E aí, quando a gente pula para um outro aspecto da fala, né, Conrado, sobre as privatizações, essa é uma agenda que ficou muito forte durante o governo Bolsonaro. A equipe econômica do presidente Bolsonaro, já desde o começo, desde a época da campanha, na verdade, já trazia isso como um pilar importante, mas havia já um eco no governo anterior. O governo Michel Temer encaminhou propostas importantes do ponto de vista de reformas para o Congresso, foi ali o que alguns classificam como um governo de transição e etc. E a gente está vendo um cavalo de pau nessa política de gestão pública, quando ignora-se o teto, quando não se dá uma garantia de um cuidado, né, uma preocupação com o aspecto fiscal, e aí também as privatizações. A gente sabe que não houve, num passado recente, resultados tão positivos para as estatais como agora. E a gente corre o risco de jogar, agora que eu me refiro ao governo anterior, agora a gente corre o risco de jogar isso para trás. Esse é um ponto também, esse cavalo de pau, é um ponto que dá essa angústia, essa reação tão exasperada do mercado, né? Quando a gente enxerga os dois últimos governos que a gente teve no Brasil, no Michel Temer foi exatamente criado um teto de gastos, um limite para os rombos realizados pelo PT, tanto nos dois governos Lula quanto nos dois governos Dilma. Foi isso que a gente teve. No discurso da vitória do Bolsonaro ainda, quando ele foi entrevistado em sua casa, ele falou: o Estado vai dar um passo para trás para que o cidadão dê um passo adiante. Ou seja, era uma diminuição do Estado que foi proposta já nos seus primeiros dias, até mesmo pela sua equipe econômica, que havia sido previamente informada à população através do nome do ministro Paulo Guedes. Com Lula é diferente. O seu discurso de ontem, eu fiz a cobertura aqui na Jovem Pan, pude ouvir todos os seus discursos, tanto no Congresso Nacional quanto lá no parlatório, e ele falou que esse horror do teto de gastos do limite do teto de gastos será finalizado, não teremos mais isso, porque isso coloca amarras no governo. E diante disso a gente tem que observar um outro ponto também, porque isso por si só já traz um horror ao mercado, né, que quer um governo exatamente que a gente saiba para onde está indo. E aí me faz lembrar também a nomeação do Paul Prats, do Jean Paul Prats, para a Petrobras, que se dá no arrepio da lei das estatais, nesse mesmo trenzinho da alegria no qual entrou o mercadante, porque ele foi um dos responsáveis pela campanha do PT lá no Rio Grande do Norte. E aí está sendo agora colocado aqui no arrepio dessa lei, na qual o PT, ao invés de fazer ajustes na roupa, né, como o alfaiate fazendo ajustes na roupa do modelo, não, ele prefere tosar o modelo, né, cortar o corpo do próprio cidadão. E é isso que a gente está vendo acontecer. Quando a gente fala de privatização, o PT é muito contra a privatização se for para todos nós, mas não para a privatização que eles já fizeram no próprio partido. Porque é daí que a gente sabe, a gente já viu acontecer. Todo esse filme já aconteceu, né? A gente já viu dos limites que foram dados na lei das estatais, foi colocado exatamente para que não tivesse tanta roubalheira, porque lá no tempo, ou vocês já esqueceram, foi exatamente a verba de propaganda lá de uma estatal, do Banco do Brasil, que fez acontecer o mensalão pago pelo Marcos Valério. Uma das primeiras atitudes na equipe de transição aí foi mudar essa legislação com o apoio do Congresso, que ainda era do governo Bolsonaro, de aumentar em 4 vezes o valor aí da propaganda, do marketing, da publicidade das estatais. Um outro ponto que a gente tem agora é esse, é colocar para os seus amigos as grandes estatais. O BNDES vai para o mercadante, né, que era um diretor político impossibilitado de entrar pela lei das estatais, e a Petrobras cai para um outro amigo, um outro parceiro político, que é o Jean Paul Prats, que está entrando agora também para a sua própria para a própria felicidade do partido. Isso aí, obviamente, que o mercado não entende bem, porque vale a pena a gente trazer para o nosso cidadão o que vai acontecer em instantes. Quando o mercado não acredita mais, o mercado somos nós, cidadãos que queremos investir,
quando ele não acredita mais no governo, o governo tem que dizer, olha só, me emprestem dinheiro que eu pago para vocês com juros mais altos. É uma espécie de negociação. Quanto mais altos juros, mais fraca fica a nossa moeda. Quanto mais fraca fica a nossa moeda, menor o poder de compra, né, dos investidores brasileiros de produtos estrangeiros. Quanto menor, tô dando um aspecto da economia, né? Quanto menor a compra de produtos estrangeiros, maior fica o preço do produto criado nacionalmente pelas grandes operadoras, que já mantêm o monopólio do capital, o monopólio da produção. E é por isso que vocês veem sempre essas grandes empresas patrocinando os governos de esquerda, para ter essa relação mais próxima, muitas vezes espúrias, para dar um monopólio para eles. A Petrobras fica com monopólio, os grandes conglomerados ficam com monopólio e acabam com os pequenos investidores, com os pequenos empreendedores. E aí, meus amigos, acabando com os pequenos empreendedores, acaba a oferta de emprego. Acabando a oferta de emprego, né, tendo mais pessoas desempregadas, os salários caem, porque começa a ser um leilão de quem paga menos. E aí, com isso, acaba menos arrecadação. Tendo menos arrecadação, não tem dinheiro para o governo trabalhar de Robin Hood, né, para poder distribuir para as pessoas necessitadas. O que acaba acontecendo? Maiores os tributos. E assim nós somos arrochados tradicionalmente. Vale a pena, só para encerrar, a gente vê o simbolismo da subida da rampa ontem do presidente. Quem foi que entregou a faixa para ele? São grupos de minorias que eles querem proteger. Agora, como esses serão protegidos se não vai ser gerada a riqueza dos principais ativos brasileiros? Aí não tem como a gente brincar de Robin Hood e fica essa cabeça dos Fernandos Haddad da vida, dizendo que a gente tem que aumentar os impostos do empresariado para poder tirar dinheiro para ajudar todas essas minorias carentes que fizeram aquele teatro ontem na nossa rampa presidencial, Aros. Ô Serrão, quanto tempo você acha que a lua de mel, a gente costuma falar quando um governo assume, no período de lua de mel, né? E, evidentemente, há um apoio do Congresso, a toda aquela mobilização. O que nós estamos vendo, a expressão que usei, eu li em algumas análises sobre a reação do mercado, é a falta de substância nas ações, ou melhor, não teve ação nenhuma, só discurso. E aí, a minha pergunta é, por quanto tempo dura uma lua de mel em que só um lado faz o discurso sem a contrapartida para o outro? Ah, vai durar pouquíssimo, porque essa noiva é bastante esquisita. Tem uma cara de traidora danada, absolutamente inconfiável. Agora, vamos tentar falar a verdade, tá? Essa noiva, a carreta furacão, que parece um carro forte com um rombo, um buraco pelo qual o dinheiro sai, é desperdiçado ou é roubado, esse carro é bem visível, todo mundo enxergou ele, o mercado enxergou. Essa noiva está dizendo que ela não vai obedecer teto de gastos, essa noiva não chegou, o pai dela não trouxe ali a cartinha dizendo, olha, esse aqui é o plano econômico da noiva. Nada, ela não fez nada disso, ela não apresentou um horizonte. E a escalação do time da noiva é apavorante. Haddad não tem experiência econômica comprovada. No Ministério do Planejamento, sobrou para Simone Tebet, coitada. Prêmio de consolação péssimo para ela. Vai fazer dupla ali com aquele que é o poste dourado, que é o Haddad. É o homem do Lula para sucedê-lo para alguma coisa. Agora, isso não é projeto de nação. Então, o PT chegou ao poder, mais uma vez, sem ter uma proposta concreta do que fazer na economia. Com as velhas críticas de sempre, sempre avacalhando o que foi feito no governo Bolsonaro, de correto, ou eventualmente alguma coisa que tenha sido feita de ruim, mas a crítica é sempre negativa, sempre destrutiva. E aí, a chance deles, eles tiveram. A proposta PT vai fazer o quê? Não mostrou o que fazer. E aí o mercado não é idiota, o mercado está vendo aí que, de novo, vão parar as privatizações, vai parar o dinamismo da economia e o presidente Lula, no discurso dele de ontem no Congresso, foi um discurso muito ruim do ponto de vista da questão de retomada do emprego. Ficou implícito no que ele disse que o modelo industrial brasileiro que vem por aí é um modelo totalmente focado para fora. Na narrativa dele, só a China é que vai ter interesse em investir por aqui. E o modelo de investimento chinês não necessariamente é aquele modelo que gera emprego e renda para o Brasil. Então, estamos de novo entrando em uma armadilha, o mercado caiu na lorota do L, fez o L e agora vai
pagar a conta quem? Nós, o povo brasileiro, pagador de imposto. Porque o PT vai sustentar todo esse modelo dele aumentando a carga tributária, aplicando multas onde puder e aumentando alíquotas de vários impostos, onde ele possa criar receita extra-orçamentária, que esse tipo de receita foge da fiscalização do Tribunal de Contas e eles podem fazer aí uma contabilidade pública criativa. O modelo é esse, já está desenhado, agora a noiva avisou que ia fazer isso. Quem se sentir traído é otário previamente.